Olá, minhas queridas, como vocês estão? Hoje é quarta, sim. Hoje é quarta, sim. Sim, Sim. sim, hoje é quarta, sim. E aí, meu querido marido, como você está? Cansado. Exausta. Eu sempre começo os programas assim, né? Ai, tô cansado. Mas é que eu tô com aquela minha coisa de não conseguir dormir direito. Quer dizer, eu durmo muito bem, mas eu acordo muito cedo. Acho que já falei sobre isso aqui em algum momento. Já, mas você pode desenvolver um pouco. Porque a gente geralmente vai dormir meia-noite. Às vezes a gente extrapola e vai dormir, sei lá, 1 hora. Mas não importa o horário que a gente for deitar, umas 6 da manhã eu desperto e não consigo dormir mais. Sendo que eu poderia dormir tranquilamente até 7h30, 8 horas. Sim, que é o horário que seu despertador toca, inclusive. Mas eu desperto cedo e às vezes eu evito olhar no relógio para não ficar ainda mais ansioso e ter mais dificuldade ainda de dormir, né? Mas é batata. Toda vez que eu resolvo olhar, é 6 e pouquinho. E independente da hora que a gente vai dormir. Então tem dia que eu tô super cansado. Tô pensando em começar a dormir às 10 pra ver se... Só que eu tenho medo de despertar às 4, sabe? É uma coisa que pode acontecer. Mas você já chegou a conversar sobre isso na terapia, por exemplo? Eu não lembro especificamente sobre sono, se eu cheguei a conversar. Mas eu cheguei a conversar sobre... não sei, porque acho que nos últimos tempos eu tenho me sentido meio letárgico, meio apático. E das últimas vezes que eu tive isso, da última vez que eu me senti assim, era a época que eu tava fazendo tratamento para depressão e aí depois meu psiquiatra me deu alta e nunca mais eu fiz. Mas aí o meu terapeuta atual, ele acha melhor a gente entender, né, estruturalmente o que causa isso, ao invés de simplesmente me encaminhar para um psiquiatra e tomar remédio, que eu acho que faz sentido, mas se continuar nessa toada, eu não sei, eu talvez fosse bom um remedinho, sei lá. Ah, mas quanto mais você puder... Eu já tô tomando 5 remédios por dia, mais então, um. Isso que eu ia falar. Quanto mais você puder postergar também o uso de remédio, é melhor, né? Enfim. Vamos ver se daqui a algumas semanas eu me livro pelo menos do remédio do colesterol, né? Se tiver baixado. E não sei o que o médico vai fazer em relação aos remédios da pressão, porque eu tô tomando 3 remédios diferentes só pra pressão, um deles 2 vezes por dia. E aí tem o remédio da labirintite, enfim. Vamos levantar esse clima? Vamos falar de outra coisa? Vamos falar de coisa boa. O Luna anunciou o comeback. Ai, conta tudo. Então... Como se eu já não soubesse, mas conta tudo. Eles anunciaram, foi no dia do seu aniversário, inclusive. Sim. Foi quarta-feira passada. Que o comeback vai se chamar Midnight, né? Porque assim, eles sempre tem uma coisinha gráfica nos nomes dos discos. O primeiro era o Plus Plus. Aí o segundo, Multiply. O terceiro era o Hash, né? De hashtag. E agora esse virou um relógio. Tá tipo meia-noite, 12:00. E aí criou-se toda uma teoria e tudo mais sobre isso, porque eles soltaram um teaser que tinha 12 cidades, que são cidades que o Luna já gravou. E o Luna originalmente tinha 12 membros, né, com a Hasu, que saiu para cuidar de coisas de família e saúde. Só que aí anunciaram já que a Hasu não vai voltar. Porque ela já se recuperou, ela tá bem, mas ela decidiu não voltar por enquanto e ficar quietinha, não voltar nesse comeback. Então serão 11 membros. Deixaram ela fazer isso, porque elas são tipo escravas. Então, né? mas esse é um grande diferencial da BBC. Apesar de todos os problemas da BBC, é a parte boa deles enquanto empresa. Tipo, nunca acontece isso, sabe? Tipo, acontece se o membro, sei lá, quebrar a perna. E mesmo assim eles vão esconder durante um tempo que ele quebrou a perna. E ele só não vai participar por questões de saúde. E aí do nada ele volta. Mas ela, tipo, eles falaram e tal, eles liberaram ela. Então foi uma das coisas legais que a BBC fez. Entendi. Sabe? Só que aí
Tava todo mundo nessa coisa, Midnight e tal, viagem pelo mundo, como é que vai ser? E aí começaram a sair as fotos de divulgação. E é basicamente uma festa do peão de sertanejo de Goiás, que elas estão vestidas. É uma coisa meio borro chique misturado com cowboy, sabe? Uma coisa meio Taylor Swift na época que ela era country. Então. Não tá muito legal. Assim, né? Ainda não saiu nada de música e essa é só a primeira foto. Então talvez seja, sei lá, elas estão numa festa de rodeio e elas estão abduzidas. Porque eu sempre espero do Luna uma coisa meio mística e cósmica, né? Então, peão de boiadeiro não é necessariamente a coisa mais mística e cósmica, mas, enfim, vamos ver o que vem por aí, né? Não dá pra saber ainda. Não dá pra saber ainda, mas vem aí, né? O vem aí tá forte. É dia 19 de outubro. Então, está chegando. E você já vai contar sobre seu planejamento aí de empreitada audiovisual? Ai, sim. Então, no mesmo dia, né? Foi um dia bem abençoado, essa quarta-feira. A Nintendo fez um Nintendo Direct mini de parceiros. E, finalmente, a Capcom anunciou que vai ter mais um Monster Hunter para o Switch. Eu estou em festa. Vai se chamar Monster Hunter Rise. E agora, além do seu gatinho que te ajuda, você vai ter um cachorro. Ah, meu Deus. Então você pode ter 2 cachorros, ou 2 gatinhos, ou um cachorro e um gatinho. Que não presta pra nada, né? É só um... Não, presta, eles lutam com você. Só um alívio cômico. Eles são um alívio cômico, mas eles lutam com você. E o cachorro você ainda vai poder montar ele e correr mais rápido. Olha só. Aí eu vi vantagem. Pois é. E aí eu já estou super empolgado com Monster Hunter Rise. E aí, no dia que saiu Monster Hunter Rise, eu falei, tá aí, é agora. Vou virar streamer. Decidi. Né, a fase Joane chega para todas, né? Exatamente. E aí fui lá eu procurar, né, placa de captura. Porque sempre foi uma coisa meio mística pra mim, placa de captura. Eu nunca soube exatamente o que era, pra que servia. Porque pra mim... Porque eu sou uma pessoa bem burra tecnologicamente. Ai, nem é, para. Não, tecnologicamente sim. Eu não entendo essas coisas de cabos e... A NASA tem feito muito isso, né? Mas eu não entendo essas coisas. Então, pra mim, pra você capturar uma imagem de um jogo, era só tacar um HDMI ali e vambora. Mas não, você precisa ter uma placa de captura. E aí fui atrás de placas de captura. Aí achei uma tal de Elgato, que é a que todo mundo... Eu amei esse nome, inclusive. Elgato. O nome já diz aqui. Exato. Só que aí eu fui pesquisar e essa placa é tipo R$2.000. Ah, não é a que você comprou. Não é a que eu comprei. E ela custa tipo R$2.000. Eu falei, gente, como assim? R$2.000 é um dinheiro que não, né? Não dá pra você falar assim. Principalmente porque você tá juntando dinheiro pra comprar um computador novo. Exatamente. Né? Aí eu já falei, não, então não vou desistir. Aí comecei a ler mais e aí achei uns lugares que vendem uma plaquinha de captura, que lá fora é tipo $20 e aqui foi R$200. Mas já é 10% do preço Exatamente. Da boa, né? Que era uma plaquinha que assim, ela é simples, mas dá pra começar. Eu falei, quer saber? Vou começar, porque um dos nossos planos, por exemplo, pro Library é talvez começar a fazer stream de jogo no Library, fazer umas coisas diferentes e tal. E aí eu falei, vou comprar. Vou gastar esse dinheirinho e ver o que dá. E o bom dessa plaquinha simples que eu comprei é porque, na verdade, ela não é nenhuma... Ela é uma placa de captura, mas assim, o propósito dessa pecinha ela captura equipamentos eletrônicos que tenham um HDMI e transfere para o computador. Então, por exemplo, sei lá, você tem uma câmera digital, uma câmera fotográfica digital, e você quer usar ela como webcam, porque a qualidade é muito boa. Você pode pegar o cabo, né, que tem lá a entradinha de mini USB da câmera, que sai num HDMI, e você pode ligar no computador e usar essa câmera como uma webcam. Sei. Aí eu falei, ok, é um dinheiro que eu vou gastar. Se não der certo esse negócio, ainda assim tem outras coisas. Utilidades. Tem outras utilidades que dá pra ter na vida. Tá bom. Aí comprei a plaquinha, chegou, fui todo empolgado, assisti vários vídeos no YouTube. Consegui passar a imagem pro computador. Mas não consegui passar o áudio. Nem por um caralho.
E eu tentei pelo OBS e tal. Aí ainda vou tentar com calma no fim de semana, porque eu tentei, tipo assim, acordei, tomei banho, tomei café e fui tentar fazer antes do trabalho. Só que foi mais complexo do que eu achei que ia ser. Falei, então, no final de semana eu vejo isso com calma. Então, pra você entender se é um problema de hardware mesmo, porque como você está conectando o USB e no OBS ele é reconhecido, né? O dispositivo USB é reconhecido, é igual quando eu ligo a interface de áudio aqui no computador, tipo... Será que não tem algum driver para instalar? Pode ser isso, viu? Porque agora que eu tava falando da interface, eu lembrei que eu instalei um driver para ela, mas supostamente ela seria reconhecida automaticamente pelo Windows. Então... Mas pode ser que essa placa aí, talvez você tenha realmente que instalar um driver específico. Todos os lugares que eu vi ensinando sobre essa placa é do tipo assim, é um plug and play, assim, sabe? O que é estranho, né? Porque de fato a imagem ele tá capturando, mas o som não. O som ele não tá capturando, então eu tenho que testar ainda algumas pode coisas para ver. De repente uma questão de driver do seu computador específico. Talvez. Qualquer coisa tenta no meu. Ou então, de repente, você pode usar o Mac também, porque ai, nossa, sou tão rico, tenho 2 computadores. Mas o Mac tá aqui parado, né? Principalmente depois que eu terminei o disco, eu não tenho usado mais. Uhum. E aí ele pode ser o nosso computador para coisas multimídia, né? Enfim, ainda tem que testar. Mas eu vi uma outra opção, por exemplo, que é não usando o OBS, que é usando um outro, que é bem focado para streamers. Eu não lembro nem o nome dele, mas... eu conheço só o OBS. Mas assim, a interface dele é bem parecida com o OBS, assim, só que ele é realmente... Porque o OBS você tem a opção tanto de capturar, né, de gravar, quanto transmitir. E esse é mais focado em você transmitir também. As pessoas não costumam usar o Discord para fazer isso também, mas o Discord é só para comunicar, Não, o né? Discord é comunicação, Ele não faz o stream. Não, ele é só comunicação. Entendi. E porque o Switch é uma carroça, porque assim, no PS4 e no Xbox One tem o aplicativo da Twitch. Então, se você tem o aplicativo da Twitch, você simplesmente vai lá e transmitir esse jogo que eu tô jogando. Ah, que legal. Que, né, 1 milhão de vezes mais prático. Mas a Nintendo vive em 1997, então a Nintendo ela é estranha à internet ainda. Então não tem esse aplicativo da Twitch. Então, em vez de... não, você tá certo. Não, eu ia falar, tipo, se você tivesse que fazer a opção de comprar aquela placa de R$2.000, era melhor comprar um PlayStation, então. Não, porque os jogos são diferentes, mas... Entendi. Mas enfim, aí vou fazer esses testes ainda, mas tô querendo aí entrar nesse universo dos streamers. Entendi. Mas porque eu gosto de jogar videogame mesmo, e o Fred lá do DWBRcast tá super empolgado pra jogar Monster Hunter pela primeira vez comigo, e eu falei, vai ser ótimo. Aí eu e o Fred vamos... Vocês podiam fazer umas collab, né, de stream. Sim, exato. Muito bom. Gosto bastante da ideia. Essa é a principal ideia, assim. Entendi. Arrasou. Então, eu não tenho nada, né? O meu projeto ainda tá... Aliás, hoje eu te falando em meu projeto, que é o meu disco tal, e enfim, música, né, sons. Hoje eu tive um momento nostalgia que eu tenho de vez em quando, né, e aí hoje eu tive de novo. Eu tô tentando lembrar por quê, ou se foi uma coisa que simplesmente apareceu do nada, ou se eu vi alguma coisa que me remeteu, eu realmente não tô conseguindo me lembrar. Mas hoje eu dei uma revisitada rápida em coisas que as minhas bandas antigas fizeram. Não sei por que surgiu isso, mas enfim. Eu entrei no Spotify e fui ouvir o disco do Oompa Loompa, que era a banda que eu tinha de 2004 a 2006. Não sei por que eu fiz isso, mas falei, vou ouvir. Que, enfim, a gente gravou uma demo, acho que em 2006, 2005, alguma coisa assim. E em CD, né, eu tenho até hoje aí o CDzinho, né, a gente gravou, aí pegou as masters e comprou um monte de CDR, né, queimou os CDRs.
Imprimi uma capinha que eu fiz com meus talentos de designer gráfico. Compramos umas caixinhas na Santa Ifigênia e é isso, tínhamos lá o nosso CD, né? E só que aí, algum tempo atrás, o Guto, que era o vocalista da banda, que é meu amigo até hoje, ele perguntou se podia colocar no Spotify. Eu falei, mal não vai fazer, né? Então tá lá a única demo do Oompa Loompa no Spotify. E aí eu tava ouvindo e pensando, nossa, como... Não é que era ruim, não era ruim, mas era muito pueril, talvez, porque éramos todos jovens. Eles um pouco mais que eu já tinha uns 24 para 25. E acho que era meio que a primeira banda de todo mundo, assim, e então era... eu não quero usar um adjetivo negativo, porque não é que era ruim, mas era uma coisa de iniciante, sabe? Você vê nitidamente que a banda não era entrosada, que as pessoas não tocavam tão bem assim. Que as músicas... mas até aí, né? Que as músicas não são lá a sétima maravilha do mundo, mas... Até aí também. Mas o conjunto geral era legal, era interessante como a gente se divertia. Isso que é importante. E aí eu me montava nos shows, eu pegava umas camisetas, tacava cola, escrevia com cola, tipo Britney, Kylie, e aí jogava purpurina e customizava a camiseta. Aí eu ia na 25, comprava coroinha de princesa, chifre de diabo, e eu sempre usava alguma coisa dessas na cabeça, mais a camiseta. Obviamente existem fotos que eu nunca vou mostrar pra ninguém, mas se fuçar na internet talvez apareça. E o Alex, que era o guitarrista, nosso Brian Molko, ele sempre ia de vestido, ou ele sempre ia sem camiseta e com um choker, umas coisas assim, sempre super bem pintado. Muito a galera clubber de 2000. E o Guto já fazia um outro estilo. O Guto gosta dessas coisas de máfia, então ele fazia uns look meio Al Pacino, umas coisas assim. E a Lupe ia de jeans e camiseta, porque ela tinha mais coisas pra fazer da vida dela. Porque ela é a baterista, ninguém ia ver mesmo, né? E ela sempre foi uma pessoa muito mais clean e sem essas frescuras, mas era muito legal. E a gente ia tocar nos buracos bizarros. A gente foi tocar uma vez num bar que era extremo da Zona Leste, assim, era passando Itaquera. A gente ia, a gente parou acho que uns 2 lugares pra comer, de tão longe que o lugar era. Mas, nossa, foi incrível, tipo, e não sei se é porque ia pouca banda tocar lá, não sei, mas a galera era tão receptiva. E era a época que a gente já tinha o CDzinho, e aí a gente levou o CD pra vender, a gente vendia, sei lá, preço módico, tipo R$5, era só pra dizer que não tava dando de graça, sabe? Sim. E aí, tipo, as pessoas compravam o CD e vinham pedir pra gente dar autógrafo no CD. Acho que foi a primeira, não única, mas foi a primeira vez na minha vida que eu dei um autógrafo. E as outras vezes foram situações semelhantes. Aí depois teve umas mudanças de formação, o Alex saiu, depois o Guto saiu, e aí nisso surgiu o Commodoro Truffaut, que era eu, a Lube e o André. Enfim, a Lube e o André você conhece. Sim. E aí já mudou um pouco, aí eu e a Lube a gente já tocava muito melhor, e a gente já tocava junto há algum tempo, e o André também já tocava há bastante tempo. Ele é um pouquinho mais velho que eu, inclusive. Então acho que rolou um entrosamento melhor, assim, e a gente fez coisas muito legais. E aí eu tava vendo uns vídeos no YouTube, ouvi também as demos que a gente gravou enquanto Commodoro Truffaut, que estão no SoundCloud, se alguém quiser procurar. Não tá no Spotify, mas uma coisa que tá no Spotify do Commodoro Truffaut foi provavelmente meu maior achievement como músico enquanto músico até hoje, que foram 2 músicas que a gente gravou para um tributo ao álbum branco dos Beatles em 2008. Que é o álbum mais chato dos Beatles. Na verdade é um dos melhores, mas enfim.
E aí um selo que chama Descobertas organizou, trouxe um monte de artista pra gravar esse tributo e deu tão certo que eles fizeram duas versões, uma com bandas novas, independentes e tal, e outra com bandas grandes. Então acho que tem 3 versões esse Olha. tributo. E sei lá, no de bandas grandes tem tipo umas coisas tipo Barão Vermelho, sabe? Gente. Tipo, é bem grande, assim. E no de bandas indies tinha umas bandas muito legais, que acho que talvez nenhuma delas exista até hoje. Uma pessoa que, obviamente que a gente não se encontrou todas as bandas, né? Mas, se eu não me engano, uma pessoa que você conhece que tá nesse tributo é a Marta V, Olha. que toca com a Letrux. Eu depois vou dar uma olhada, mas eu tenho quase certeza que ela tá nesse tributo também. E acho que foi a coisa, sei lá, foi a única vez na vida até hoje que eu tive ali o meu nome, a minha voz e tudo mais num CD de fato prensado, produzido lançado, distribuído por uma gravadora e tudo mais, né? Foi bem legal. E aí, quando teve o show de lançamento teve um show de lançamento no Rio e teve um em São Paulo. E aí as bandas de São Paulo que tinham participado se reuniram. E aí a gente foi lá foi uma das bandas que participou desse show. A gente tocou umas 4, 5 músicas. E uma das músicas que a gente tocou, que era do álbum branco, foi uma que o Kid Vinil gravou na versão Plus, Chique. né, de bandas grandes. E o Kid Vinil cantou com a gente no palco, legal. porque ele tava lá na festa, saudoso Kid Vinil. Eu até baixei esse vídeo do YouTube, eu vou subir no Instagram amanhã. Legal, de sobe TBT. mesmo. Foi muito legal. E aí o Commodoro durou muito tempo. Mas, enfim, a vida acontece, né? As pessoas têm vários compromissos e a banda, a gente nunca falou, a banda acabou, mas, enfim, o tempo foi ficando escasso e cada um foi fazendo outras coisas também, a gente acabou nunca mais fazendo nada. Mas, enfim, tirando o Alex, que era do Oompa Loompa, eu tenho contato com todos eles até hoje, né? Com o Guto, com a Lube, com o André, enfim. Enfim, foram épocas bem legais. Aí eu fiquei ouvindo as coisas no Spotify. Você não ouviu só outra banda? No Spotify, no SoundCloud. E vendo uns vídeos que estão espalhados pelo YouTube. Tem bastante coisa do Commodore Truffaut. Bom ponto, porque eu ia chegar nisso. Eu tive outras 2 bandas. E eu tive essas 2 bandas enquanto eu estava no Commodore Truffaut também. Eram projetos paralelos. Que era o The Lo-Fi Duo, que era com o Alex, era um projeto de rock lo-fi meio experimental. Inclusive, 2 músicas que faziam parte do repertório, digamos assim, do Lo-Fi Duo, estarão no disco que eu vou lançar agora. Sim. E a outra banda que eu tive, a outra era o Bonde do Urso Manco, que era com o Roba e a Kátia, que era na época que tava na moda bonde do rolê, bonde das impostoras, e aí a gente fez o Bonde do Urso Manco, que era no mesmo esquema, a gente fazia remixes de rock com funk e cantava em cima. Os primeiros remixes eu que fiz e eram horrorosos, porque eu não tinha a menor noção de como remixar algo, e aí um dia a gente arrumou um produtor que se interessou e fez os remixes pra gente, em troca de ficar hospedado na casa do Roba meses em São Paulo, mas enfim, isso é outra história para outro dia. E acho que, curiosamente, o Bonde do Urso Manco, de todos esses projetos, foi o que teve mais repercussão, porque até hoje a gente fala Bonde do Urso Manco, a pessoa fala, nossa, eu conhecia, nossa, eu ouvia, nossa, não fazia ideia que era vocês. Até hoje, assim. Obviamente, pessoas 30 a mais, né? Acho que pessoas 30 a menos não vão lembrar disso. Mas foi bafo. A gente saiu, tipo, em Mix Brasil. A gente saiu numa revista impressa mesmo. Não Revista Júnior, não era? Na Revista Júnior foi o Commodoro que saiu, porque a gente participou de um festival queer
E aí era uma matéria sobre rock, música queer, alguma coisa assim. Mas a gente saiu numa revista. Enquanto o Bonde do Urso... Será que eu tô confundindo? Mas eu tenho quase certeza que a gente saiu numa revista impressa também. Enquanto o Bonde do Urso Manco. Numa matéria que tinha o Bonde, as Las Bibas from Vizcaya, na época da Alison Gotts ainda. Uhum. E o Solange Tô Aberta, que era um grupo muito, muito legal de... Acho que eles eram de Recife, eu não vou lembrar agora. Que era muito foda também. E alguma outra que eu não vou lembrar agora. Eu lembro dessas, assim. Enfim. Uhum. Mas foi isso a minha carreira musical até o momento. E aí a nova era vem aí. A nova era tá chegando. Né? Já tô preparando tudo aqui para começar a planejar o lançamento. Planejar já tá planejado. Agora é começar a executar. Não, quando eu né? digo planejar, é datas mesmo. Ah, tá. Porque eu preciso pegar as masters, subir na distribuidora, fazer tudo bonitinho. E aí vem quanto tempo que eu vou conseguir lançar. E aí, tendo a data, eu começo a fazer os agitos aí nas redes sociais. Exatamente. É isso. Arrasou. Eu fico muito orgulhoso sempre que você conta a sua carreira musical. Ah, eu não fico muito não, Raloca. Não, tô brincando. É porque é aquela coisa, né? Inclusive, acho que isso é bom, inclusive, para esse projeto, que é para esse projeto que eu tô lançando, que é a questão das expectativas, né? Porque R$1.000. Porque tudo que quer me dar R$1.000 é pesado. R$1.000. Porque quando tinha o Umpa Lumpa e até na época do Commodore, a gente fazia essa coisa de gravar demo e etc. E ficar correndo atrás de show e lugar pra fazer show e tem que ter show, né? Qualquer buraco a gente ia, né? Porque a gente tinha alguma expectativa de que a gente fosse ser uma banda de porte razoável, assim, que bastante gente conhecesse, mas a gente sempre ficou restrito num nicho muito pequeno. Tipo, muito, muito pequeno. O que é super normal, né? No mundo da música sempre foi, e hoje em dia ainda mais, né? Porque hoje, basicamente, todo mundo pode fazer música, mas não é realmente todo mundo que vai conseguir ter um alcance Sim. e uma repercussão grande, né? Então acho que o mais legal desse meu projeto agora é que, óbvio, né? Eu vou lançar, eu vou querer que as pessoas ouçam, eu vou trabalhar uma divulgação aqui mesmo, sozinho, em cima disso, mas é óbvio que eu não tenho a menor expectativa dessa vez de ter um alcance grande ou de que isso realmente vá ter uma repercussão enorme, sabe? Não, eu acho que se eu conseguir ser ouvido por aquele mesmo nicho, ou um nicho mais ou menos daquele mesmo tamanho da época do Umpa e do Commodore, eu já tô muito mais que feliz, assim. Ah, sim. Porque eu acho que, tipo, ainda mais assim, bem que acho que o principal jeito de ganhar dinheiro com música até hoje é show, né, e tal. Então, você falou tem que ter show, eu acho que de 2010, pelo menos, pra cá, eu acho que isso mudou bastante. Eu trocaria o tem que ter show por tem que ter redes sociais. E hoje, principalmente nesse momento, o tem que ter show sempre foi uma realidade, né? Inclusive, grande parte dos artistas ganha dinheiro realmente fazendo show. O dinheiro de verdade vem no show, principalmente, né? Os artistas de sertanejo, né? Por isso que basicamente eles só lançam disco ao vivo, porque é o que dá mais retorno. Mas atualmente o tem que ter show virou tem que ter live, né? Ah, não, sim. Mas o que eu tô dizendo é justamente isso, do tipo... Eu acho que, por exemplo, porque eu fico acompanhando, por exemplo, o Me Llamo Sebastián, né? Que é um cantor chileno que tá morando na Espanha agora. Ele não tem uma base tão grande de ouvintes, assim, acho que, tipo... É grande, obviamente, mas, né, não é gigantesco, tipo, sei lá... Acho que o Spotify dele tem 10 mil listeners
mensais. Que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Se você realmente não é um artista que já era grande, tipo uma Beyoncé, por exemplo, né? Se você é um artista que meio que nasceu na era do streaming, é muito provável que realmente você vai ficar restrito a um nicho, né? Sim, sim. Mesmo os artistas grandes novos do Brasil, tipo, sei lá, talvez Pablo Vittar já tenha extrapolado um pouco, né? Porque ela tem uma carreira vou dar um internacional. exemplo, por exemplo. Mas uma Isa, por exemplo. Tipo, a Isa, o Tuyo, as Bahias, são bandas que são grandes, mas elas vão até um certo ponto. Do tipo, não tem trilha delas tocando na novela. Se bem que das Bahias eu acho que tinha, mas enfim. Não é do tipo a música que vai tocar na BHFM, na hora do almoço. Entendeu? Do tipo, isso é realmente uma coisa que tá restrita a um certo grupo bem focado de artistas. E nem falo por questão só de estar numa gravadora grande. É realmente, dentro da gravadora ainda tem um ciclo menor ainda, que é esses artistas gigantescos e tal. Aham. Mas ele, por exemplo, ele tá sempre fazendo live no Instagram Então, e live no YouTube. E, tipo, ele vai ter sempre ali as 2.000 pessoas, 1.000 pessoas que vão estar assistindo aquela live dele. E que, assim, não cresce muito esse número, mas essas pessoas estão fiéis ali, assistindo. O Sebastião é um ótimo exemplo desse negócio de tem que ter rede social, porque ele faz um trabalho muito legal Sim. em redes sociais. Sim. Né? E aí a galera acaba vindo por lá, né? Acaba conhecendo ele por lá. E mesmo artistas brasileiros, tipo... o lance das redes acaba contribuindo para fazer essa fidelização de público, né? Principalmente quando é um artista que de fato interage e se torna acessível ao público por causa das redes, sabe? Sim. Que nem, por exemplo, a gente já teve a oportunidade de entrevistar o Felipe Cato no Data Music, porque ele e o Roba realmente desenvolveram ali uma relação um pouco mais próxima, que começou por redes sociais. Sim. É uma coisa que ficou mais forte, digamos assim, quando eles se conheceram pessoalmente, mas começou em redes sociais. Sim. A gente e a Natália, por exemplo. A Natália Carreira, nossa querida amiga que toca com a Letrux, né? A gente também conheceu por redes sociais. Sim. Falando de drag queen, basicamente. Né? Exato. O Johnny Hooker é um cara que várias vezes já respondeu coisas que eu mandei pra ele no Twitter. Né? Então, acaba realmente criando esse acesso mais fácil, né? E isso é muito importante hoje em dia, porque, como eu falei, é tanta oferta de música que às vezes fica um pouco difícil fidelizar as pessoas, porque elas têm muita opção de música pra ouvir hoje em dia. E você acaba ficando fidelizado com uma pessoa e não com a música necessariamente, sabe? Do tipo assim, ainda que você não curta aquela música, você vai querer ouvir porque você curte aquela pessoa, você acha ela uma pessoa legal, ela tem ideias que se alinham com as suas e tal, principalmente de questão criativa. E você vai falar, pô, ainda que não seja a minha música preferida que eu vou ouvir no repeat, no Spotify, eu vou ouvir, porque eu tenho essa relação com essa pessoa e eu acho que, tipo, essa pessoa traz coisas interessantes, sabe? Pra poder ouvir. Um exemplo disso muito, por exemplo, é o Cairo, por exemplo. As músicas que o Cairo faz não é o estilo... Adorei que você falou, por exemplo, 3 vezes. Desculpa. Mas o estilo de música que o Cairo faz não é muito o estilo que eu ouço. Ele faz uma coisa bem mais eletrônica do que normalmente eu costumo ouvir. Mas por ser um amigo meu que concorda comigo em várias coisas, a gente tem várias opiniões que são parecidas. Tem projeto junto. Tem projeto junto. Eu vou sempre ouvir, porque eu quero saber o que o Cairo está expressando musicalmente. Da mesma forma como eu sigo ele no Twitter, porque eu gosto de ler o que ele fala, eu vou ouvir as músicas pra ver o que ele fala criativamente. Então, eu acho que isso conta muito. Do tipo, o Sebastião, por exemplo, eu gosto muito dele. Eu gostei das músicas, e aí depois de gostar das músicas, eu comecei a gostar dele. Então, o que ele fizer, eu vou ouvir. Ainda que não seja a minha praia. Tipo, o último EP dele, por exemplo, eu não curto muito, eu gosto mais dos anteriores.
Mas eu continuo sempre ouvindo e tal. Quando a gente foi pra Espanha, cacei ele até não poder mais, mas a gente desencontrou, né? Ele fez um show em Barcelona quando a gente tava em Madrid, e ele fez um show em Madrid quando a gente tava em Barcelona. Ódio que eu fiquei. Ódio mortal. Mas é bem isso, assim. E isso é parecido também com questão de streamer e essas coisas. Do tipo... Eu, por exemplo, eu gosto muito do jogabilidade e do Overloader. Eu, às vezes, não tô fazendo nada, eu ponho na Twitch e fico eles de fundo, assim, eles falando, eles jogando alguma coisa e eu só ouvindo. Porque são pessoas que eu gosto e eu quero ouvir elas falando sobre mais coisas, sabe? Então, podcaster também é isso, né? Sim, é verdade. Ah, mas é isso. E aí, em relação a esse projeto novo, né? O Mild Milk, o famigerado. Ah, agora pode falar o nome? Sempre pode. Não podia. Sempre pode. Ah. Mas o que adiantava falar? Não tinha nada acontecendo, agora tem. Mas eu acho tinha que... Tinha uma marca. Desde o começo o projeto tinha uma marca. Faz muito tempo, né? Mas eu acho que agora realmente eu tô pronto pra lançar, porque eu fiz as pazes com duas coisas. A primeira, que acho que é o principal, que é fazer as pazes com as minhas limitações técnicas e ficar contente com o que eu pude entregar. Uhum. Não é a coisa mais bem produzida e bem mixada do mundo, mas eu ainda tô aprendendo e eu acho que pro que eu sei, pro que eu pude exercitar, tá muito bom. Então demorou pra fazer as pazes com isso e ficar feliz com o produto, mas agora eu realmente tô feliz e orgulhoso com o resultado. Sim. E fazer as pazes também com o fato de que não é todo mundo que vai gostar do estilo de música que eu faço, fato, né? Não é nada pop, não é nada moderno, muito pelo contrário. Mas... Não é o Cromática que você vai lançar. Nossa, tá muito longe disso. E assim, não só o fato de que pessoas não vão gostar, o que até aí é super normal, mas pessoas que também talvez não gostem da qualidade do produto, porque ficou realmente uma coisa bem lo-fi zona, assim, sabe? Uhum. Muito por causa das minhas capacidades técnicas, que eu sei quais são os meus limites e eu sei o que eu tenho ainda a aprender para poder entregar um produto mais refinado. Mas, enfim, eu acho que para quem realmente nunca tinha produzido nada sozinho, exato, né? Gravei todos os instrumentos, gravei todas as vozes, mixei todas as faixas, fiz toda a produção sozinho. Eu só tenho realmente que estar muito orgulhoso. Sim, pelo que eu vou conseguir entregar. Que é o que eu tô te falando há 7 meses. Quando você ficava, mas não sei o que. Eu falei, você fez isso tudo sozinho. Sabe? É uma coisa realmente assim, uou. Você tem que ficar bem orgulhoso, porque é um trabalho que é gigantesco. E assim, a gente da parte criativa tem um pouco disso, né? De não querer soltar o filho pro mundo, porque o filho vai ser apedrejado. Né? Mas quanto mais passa o tempo, assim, pelo menos com o meu tipo de trabalho, que é mais visual, eu percebo que assim, foda-se. Isso é o que eu entreguei na época. E assim, isso reflete uma época. Não precisa ser o último. Sabe? Do tipo, por exemplo, o meu pôster do Kine. Que hoje em dia eu tenho uma relação meio assim com ele. Eu gosto, mas não gosto. Eu gosto muito até hoje. Dele, mas assim, porque... Tá lá no meu estúdio, inclusive. Você não quis colocar na sala, eu coloquei no meu estúdio. Mas é porque, como eu que fiz, eu olho pra ele, eu enxergo absolutamente todos os problemas que ele tem com a cabeça que eu tenho hoje. Claro. Mas eu sei que se eu sentar, pegar os originais e retrabalhar em cima deles, ele vai ficar 1 milhão de vezes melhor. E isso é a sensação que você precisa se agarrar. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o design. Do tipo, ao invés de ficar, mas não tá legal, solta. É o melhor que você consegue fazer hoje. Daqui a 1 ano, quando você estiver lançando o Mild Milk 2, o MM2, você vai olhar e falar assim, nossa, realmente, se eu pudesse ter remixado essa música desse tal jeito, desse tal jeito, desse tal jeito, ficaria muito melhor. Se eu tivesse gravado de tal forma, tal forma, tal forma, ficaria muito melhor. E assim vai. Inclusive, o disco 2 já tá na minha cabeça.
Então, muito provavelmente, vou passar 2021 produzindo um segundo disco. Pois é. Que vai ser menor, vai ser só 6 músicas. Esse tem 9. Vai ser tipo um disco de K-pop. 9 que eu nem sei se eu vou conseguir lançar, né? Porque tem 2 covers. É. Ah, mas é aquilo Pode que você falou. ser que eu não consiga distribuir as covers e aí vai ser 7 músicas e não 9. É, mas é o que você falou das covers. Eu acho muito difícil que... É. Bom, quando tiver pra acontecer eu falo mais sobre isso. Espero que elas possam sair também, porque... Ficaram bem boas. Sim. Nossa, eu gosto... De uma delas, principalmente, eu gosto bastante. É uma das minhas preferidas. Sim. É isso então, por hoje. É isso. Vamos fazer nossa janta? Vamos. Hoje vai ser pesto de rúcula. De novo. Porque só falando bem rapidinho, depois a gente pode explorar isso. A gente inclusive cancelou nossa assinatura semanal da Fruta Fruta, porque a gente não conseguia consumir todos os produtos. É muita coisa. Quando a gente olhava a lista, a gente sempre achava que era pouco, né? Falava tipo, só pode escolher 2 frutas. Aí, sei lá, a gente escolhia mexerica, que vinha 3, e laranja, que vinham 6. A gente falava, poxa, mas uma semana. Gente, é muita coisa. As frutas nem tanto, o problema são os legumes. As frutas, como a gente não tá comendo doce há bastante tempo, as frutas eram boas porque era a nossa sobremesa. Sim. Então, tipo, depois do almoço a gente chupava uma laranja, ou comia uma mexerica e tal. Mas verdura é muita coisa. É muita coisa. E mesmo agora na geladeira cabendo tudo, porque antes não cabia, agora cabe, não dá tempo de fazer tudo. Tipo, ontem... ontem eu fiz... Quer dizer... o que foi que eu fiz ontem? Eu não lembro. Ontem foi o omelete. Isso, eu fiz uma giga omelete, assim. Aquela omelete de tudo que tem dentro da geladeira. E aí, junto com a omelete, eu tive que fazer berinjela no forno. Tipo, chips de berinjela. Combina? Não, só que a berinjela ia estragar. Sim. E eu me recuso a deixar uma berinjela estragar. Tão bonita que tava dentro da geladeira. Aí eu falei, não, então vambora, vamos fazer. Agora a gente vai fazer um pesto com uma rúcula, porque a gente rúcula ia estragar. A gente costuma trocar o manjericão pela rúcula, fica muito bom, fica essa dica. E o manjericão é caríssimo pra fazer a quantidade. Tem que fazer hoje, porque a rúcula já tá seca, coitada. Esturricada. Eu preciso falar só uma coisinha rapidinho. Isso porque a gente olhou um pro outro e falou, o que a gente vai falar hoje? Né? Então aqui há 40 minutos já. Mas a orgia de comida do fim de semana do meu aniversário, né? Que na sexta eu comentei, né? No programa que saiu sábado, que a gente ia comer uma pizza de 5 queijos. Comemos. Aí no sábado a gente pediu hambúrguer e batata do Castro Burger. Quer dizer, comemos naquelas, né? Porque eu não consegui comer 4 pedaços. Eu comi 5. Porque tinha muito queijo e eu não tenho vesícula, então... Aí no sábado a gente comeu hambúrguer e batata do Castro Burger, que talvez seria o lugar onde eu comemorasse o aniversário, se a gente pudesse sair. E tomamos coca, fizemos gin tônica, e aí a gente comeu docinhos, que eu comentei que eu tinha encomendado, brigadeiros diversos, e o bolo de Red Velvet maravilhoso que durou até terça-feira. E já estamos sentindo saudade. Durou 4 dias. E no domingo eu ia fazer uma lasanha, mas eu fiquei com preguiça e a gente comprou uma lasanha pronta. Lasanha de verdade, não lasanha de caixinha da Sadia. Que não é lasanha, né, gente? Exato. Vamos concordar. Enfim, fiquei muito feliz e agora estamos de volta aí a uma comidinha mais light. Sim. Mas que é gostosa. A gente cozinha de forma light muito bem. Sim. A gente descobriu esse talento aí. E inclusive diminuindo carne, né? Não só porque a carne tá caríssima, mas faz muito tempo que a gente não come carne direto, assim. Não, direto não. Acho que a última vez que a gente preparou carne vermelha aqui em casa... Foi um dia que eu fiz estrogonofe. Foi um dia que você fez estrogonofe e já faz um bom tempo. Nossa, faz umas 3 semanas já. Não, mais que 3 semanas, amor. Não sei. Mas faz tempo. Faz bastante tempo. Então vamos, vai. Então tá, gente. Eu Beijos. já tava com fome, agora fiquei mais ainda. Mua.